Olá, família Pax, estamos aqui ao vivo mais uma vez, hoje para conversar com o nosso querido amigo Albano Macedo sobre astrologia. Vamos falar sobre Vênus e Marte, a química dos relacionamentos. Vamos falar sobre o aulão de astrologia que um monte de gente pediu para que nós possamos aprender a olhar os céus e a interpretar, né, tudo aquilo que está realmente acontecendo aí na energia do nosso céu. Então vamos só aguardar o Albano entrar para que a gente possa começar então a conversar hoje sobre a energia da astrologia. Cadê você, Albano? Não lhe vejo. E estamos num momento incrível, hoje é dia de Krishna, 11 de agosto de 2020, é uma data móvel, de acordo com o calendário Veda, e é importante que nós possamos estar aí na sintonia das celebrações e das energias para que possamos receber as bênçãos, né? E é um momento muito forte de transformação, de mudança, de escolhas. Essa semana também é a semana mais importante do ano para nós da Pax, que dia 13 seria o dia que nós sempre estamos lá em Mount Shasta. Esse ano estaremos na sede da Pax. E todos os dias a gente está fazendo a bênção nessa semana, a ativação dos filamentos do DNA, com o bem-amado Mestre Saint Germain. Então, bem-vindo, tudo bom? Oi, tudo bom, Carmen? Tudo ótimo. Aloha, aloha. So much love. Vamos falar sobre astrologia. Estamos aí, né, sobre vários aspectos. Estou adorando as lives das 15 horas, porque realmente está muito intenso, muito legal, tão bacana. Obrigada. E realmente a semana é super especial. Eu sempre comentei, né, lá na Pax que para mim a sede da Pax era a ponte com Monte Shasta. Então eu sempre me sentia realmente conectado quando ia fisicamente lá na Pax, passando pela pedra. É sempre bom lembrar, né, que a gente passa por aquela pedra, olha para a presença Eu Sou, parece que tem um portal que já se abre para o salão e só quem vai até lá, só quem passa por ali é que sente e vê o quanto que isso é legal. Mas estamos aqui, né, falando de astrologia. Hoje a gente vai falar de Vênus e Marte, dois elementos que eles são muito interessantes, Carmen, porque primeiro que começa pelo símbolo de Vênus e o símbolo de Marte. Acho que todo mundo conhece o símbolo do homem, né, que é Marte, né, aquela bolinha com uma flechinha apontada para cima, e a famosa Vênus, que é representada pelo símbolo da mulher. E esses dois planetas, eles têm uma relação, uma química muito intensa no nosso mapa e no nosso mapa com outra pessoa. Esse é um processo que, sabendo entender, a gente pode transmutar muita coisa a nível de relacionamento. E a gente vem falando muito, você vem falando bastante sobre o processo do relacionamento desde a semana passada, e eu acho que a gente tem alguns pilares dentro da... Nossa, entrando um monte de coisa que eu não estou conseguindo enxergar. Tem um monte de mensagem entrando aqui. Mandando um monte de coisa ao mesmo tempo, né? Mas, ó, eu quero que você realmente explique, porque tem muita gente com dificuldade de relacionamento agora, nessa época de isolamento social, e de repente não vai jogar fora, né, anos de relacionamento por conta de meses que estamos em isolamento social. Não, tem que pensar realmente, né, em primeiro lugar. Verdade. Depois tem que se comunicar, porque é um desgaste natural, entre aspas, porque tá todo mundo vivendo uma situação completamente diferente e inusitada. Ninguém estava dando conta que ia ficar 24 horas do dia todo mundo junto, né? E para muitas pessoas está sendo um grande desafio, né? Por isso que Saint Germain pediu fazer na outra semana a vivência dos relacionamentos. Mas é legal hoje abordar Vênus, Marte, continua. Pois isso que você colocou, esse gancho, eu vou de vez em quando tá apertando aqui, porque eu estou subindo aqui as mensagens, porque senão eu não fico vendo você. Eu não consigo falar sem ver a pessoa. Então... nos comentários, there is no problem. Mas a primeira coisa que a gente tem que pensar no relacionamento é o relacionamento entre você com você mesmo. Claro. Depois, o relacionamento de você com a outra pessoa. Depois, o seu relacionamento de você com outras pessoas. Então, veja a diferença. Né? A outras é o grupo. Né? São
pessoas de modo geral. Então, você tem alguns tipos de relacionamentos e que eles são bem importantes e devem ser trabalhados e devem ser transmutados, né, aonde essa química, que a gente vai falar um pouco mais agora, Vênus e Marte, tem uma essência fenomenal. Por quê? Quando você trata do relacionamento de você com você mesmo, no mapa astrológico, você vai começar a entender, né, por que que você dá umas patadas, ou por que que você é super indeciso e não sabe falar não, né? Ou você é extremamente corajoso e vai e atropela outra pessoa. São características que a gente vai entender no mapa natal de nascimento. Então, a gente, sabendo dessa essência, sabendo desse comportamento que a gente tem e que muitas vezes não são revelados à nossa consciência, porque alguém chega para mim e fala: Albano, você é um cara que fala demais, não deixa eu falar. Imagina, eu te escuto, imagina, eu falo... né? A pessoa não está percebendo de que ela tem um problema, né? E a outra pessoa está tentando dar um feedback e a outra pessoa nem imagina. Imagina, eu te escuto. Nossa, eu escuto você. Não deixa nem a pessoa falar ponto e vírgula. Né? Então, esse é um componente muito interessante. E eu estou falando de verdade, gente, porque eu tenho Mercúrio em conjunção com Marte. Então, Marte, que é o planeta que relaciona-se a Áries, que a gente já falou um pouco no passado, da ação, da força, da briga, está em conjunção com o meu Mercúrio. Eu estou falando de mim para usar como exemplo mesmo, tá? Para as pessoas perceberem e terem um pouco mais de visão. E o Mercúrio é o quê? Comunicação, ideias, pensamentos. Então, o meu Marte com o meu Mercúrio, eu costumo dizer que ele é atacado. Por que ele é atacado? Porque ele acaba trazendo... Nossa, o que está acontecendo aqui? Está escurecendo, está diferente aqui hoje. Mas a tela estava apagando, a tela estava escurecendo. Então, o que acontece? Quando você entende o seu Marte, você começa a perceber que você tem que transmutar, melhorar alguns processos. E aí eu estou falando exatamente sobre o processo de que esse Marte com Mercúrio, se não deixar, ele sai atropelando e sai falando e não deixa outra pessoa falar. Assim como mentalmente, nesse caso do Mercúrio, vai sair atropelando. Então, tem que haver essa comunicação sua com você mesmo, esse autoconhecimento dessa ação. A Vênus eu vou estar toda hora clicando aqui porque está apagando. Bom, Vênus é o relacionamento, está relacionado com a Vênus de Libra, onde busca-se a igualdade, a justiça, e muitas vezes você escuta demais, não sabe dizer não, e você tem um problema enorme, porque você acaba tendo um comportamento, e ainda estou falando de você com você mesmo, né? Em que você não consegue buscar um equilíbrio das coisas. E a Vênus tem esse processo. Quando a gente vai falar de relacionamento com a outra pessoa, aí a gente entra nesse campo que a pandemia está sendo um grande laboratório, um grande exercício, porque Marte vai estar exigindo atenção. Vênus vai buscar harmonia, equilíbrio, ponderação. E quem falar mais alto, né, vai causar um problema. Então, esse ajuste de Vênus e Marte, ele é fundamental. Esse no campo que nós estamos falando de uma família. Muitas vezes a gente está falando de um grupo também, porque você está com pai, com mãe, com primo, com pessoas na sua casa, não é só você e o filho, ou você e a esposa. Às vezes tem outras pessoas envolvidas. Tudo isso traz um componente super importante para vivenciar essa Vênus. Nós sabemos que a Vênus, ela está muito ligada à sexta-feira, dia de Vênus, dia de Viernes, né? Do amor devocional, daquela energia do coração realmente, né? Que a gente tem. E esse é a essência máxima dessa Vênus, ou seja, relação, ponderação, equilíbrio, doçura. Muitas vezes o pessoal em contrato, né, a gente brinca falando que os contratos... Opa, esse contrato é um contrato leonino, os advogados sempre falam assim, né? Contrato leonino. Na verdade, deveria ser um contrato libriano, porque o contrato leonino, né, a gente está na fase de leão, é aquele contrato que é tudo para você e nada para o outro. Por isso que brincam se falando é um contrato leonino, porque é aquela coisa, né, só dele, o ego.
Mas Libra tem a ver com contrato, tem a ver com justiça, tem a ver com esse equilíbrio. Então, quando eu converso com alguém e eu vou procurar ter uma relação amistosa, eu preciso ter a empatia de sentir o que a outra pessoa está vivenciando, se ela está vivenciando uma dor, um problema, uma situação. Essa Vênus desperta em você esse componente de empatia, de você saber fazer um agrado. Muitas vezes você está com uma pessoa idosa, ninguém escuta aquela pessoa idosa, você vai lá e fala, tudo bem, como que você está? Abre, a pessoa fica outra pessoa. Então, essa energia é a Vênus, né? Então, saber relacionar-se não é uma arte, né? Como as pessoas falam. Saber relacionar-se não é algo do outro mundo, né? É a gente saber como usar melhor as ferramentas que nós dispomos. E aí entra o mapa individual. Bom, como que está a minha Vênus no mapa? A minha Vênus está num signo de Leão, ou está no signo de Sagitário, em que eu gosto de desafios, eu gosto de glamour. Então, a Vênus em Leão faz a pessoa trazer tudo ao redor dela. Ela tem que ser notada, ela tem que ser admirada, tudo para ela, a melhor coisa do mundo. Isso num Vênus em Leão não evoluído, né? Vamos brincar assim. Seria o melhor presente para ela é um espelho. Porque o espelho para ela vai ser maravilha, estou me vendo, estou vendo como que está meu cabelo, como que está minha pele, como que eu estou. Pessoal, quem tem Vênus em Leão, sabe que no fundo tem um pouco desse processo, né? Então, como que a gente lida com isso, né? Esses são segredos em que a gente vai, ao longo do tempo, construindo e percebendo. E eu vou aqui contar um segredinho, Carmen. Eu, na minha vida profissional, né, como executivo de multinacionais, em que eu vivia com pessoas dos mais diversos tipos, você tem que lidar, principalmente na área comercial, com pessoas bem diferentes. E a astrologia me ajudou demais, porque numa sensibilidade rápida você percebe que aquela pessoa é de fogo ou ela é de água. E aquilo você já começa a perceber que, a emoção para aquela pessoa fala mais alto. Para aquela pessoa, a ação fala mais alto. Então, uma pessoa que tem Vênus em Áries, por exemplo, é uma pessoa que ela demonstra fazendo. Né? A forma dela demonstrar carinho, afeição, porque a Vênus é isso, demonstrar carinho, afeição, amor, no bom sentido, é fazendo. Botando em prática, iniciando. Muitas vezes ela não é nem muito delicada, né? Ela é um pouco assim, prática, agressiva, mas no bom sentido, né? Então, isso é muito legal, porque você começa a entender o componente de uma energia diferente de uma Vênus em peixes. Uma Vênus em peixes faz a pessoa ter um componente muito mais lúdico, em que ela gosta de usar a imaginação, ela gosta de usar algumas figuras para atrair e seduzir, que vamos falar aqui a sedução, não no aspecto pejorativo da sedução, mas nós vivemos constantemente seduzindo. Né? A gente está sempre seduzindo. E aí, gente, a palavra sedução no melhor sentido. Né? Quando eu vou fazer uma apresentação no PowerPoint para um grupo de pessoas, eu tenho que criar um processo de sedução, né? De criar um encantamento, de atrair essas pessoas para que elas possam se interessar por aquilo que eu estou falando, pela ideia que eu estou colocando. A Vênus tem esse papel. A Vênus não é só a gente estar com os olhos pintados, ou com o cabelo bonitinho, com a roupa atraente e criando alguns jogos de palavras, né? É realmente uma energia que você transcende do corpo e você pode realmente levar para a pessoa uma mensagem que vai levar ela a um benefício. Então, Vênus está relacionado à mulher, à beleza, à estética, mas vamos pensar um pouco mais, vamos transcender esse processo. E voltando de novo à química da pandemia, né? Como que eu vou seduzir o meu filho a jogar um brinquedo que ele não vai sair andando, dando cambalhota dentro de um apartamento pequeno?
né? Vou seduzi-lo a tentar e vamos brincar com palavras cruzadas, ou fazer alguma coisa desse tipo. E isso é Vênus, né? É o jogo da sedução, é o jogo do acordo, né? De uma forma civilizada, equilibrada, ponderada. Agora, o Marte. Né? Isso tem a ver no mapa do homem e no mapa da mulher. Né? A gente tem aqui componentes bem distintos. E o Marte? O Marte tem aquela força de romper, né? É aquele que dá o início. E por isso que muitas vezes a gente está brincando aqui de ficar clicando toda hora, porque a imagem está... Também tá. Eu não sei o que é, mas... O que aconteceu hoje aí, que parece que a bateria está acabando, assim, é como se tivesse... Tem que clicar mas de o novo, meu né? ligado aqui na tomada, tá tudo... O meu também, o meu gozado, o meu também está ligado na tomada. Será que foi alguma configuração que a gente abriu diferente do Instagram hoje? Não sei, enfim. É um jeito de a gente... a gente também se relaciona, com os equipamentos eletrônicos, né? Isso é uma outra coisa que, aliás, o computador aqui, se eu deixo muito tempo sem apagar, eu tenho que mexer no mouse toda hora, senão depois eu não mostro para vocês as coisas aqui. Então, a Vênus, ela traz essa magnitude do encantamento e da atração. Inclusive, a Vênus, ela tem um imã. É um imã que atrai. Isso é bacana, porque aí vem o outro lado, né? É o lado do nosso dia a dia. Aí a gente, na adolescência, começa a descobrir esse poder magnetismo da Vênus. Né? Tanto homem como a mulher. Começa a perceber que, opa, por aqui eu tenho um jeito de atrair, por aqui eu tenho um jeito de aparecer mais. E lógico, é natural e faz parte da nossa vida esse processo. Na adolescência, isso começa a se despontar. E a gente vai lapidando, vai melhorando e vai vendo os processos, né? Que é esse magnetismo que o Vênus nos traz. Quando você olha isso no mapa, você identifica com muito mais clareza essa potencialidade. Você, com essa revelação, você começa a lapidar e evoluir esse processo, porque é aquilo que eu aprendi com você, Carmen, há muito tempo atrás, né? Sempre vem, de tempos em tempos eu escuto isso, que quando a gente não sabe, não tem consciência de algo, é até perdoável. Puxa, tudo bem, eu não sabia. Tal. Mas a partir do momento que eu tenho uma consciência, a coisa já começa a ficar diferente. E quanto mais consciência a gente adquire, né, mais a gente tem uma responsabilidade sobre esse processo. Então, é mais ou menos como um adolescente. Um adolescente não sabe, ele está lá descobrindo as coisas. Se ele estiver errando daqui ou dando alguma coisa, tudo bem. Né? A gente vive um processo. E aí, como pais, muita gente que pode estar nos assistindo agora são pais, tem que saber entender esse processo, porque às vezes o adolescente ele exagera a dose, então ele vai muito para cima, muito para baixo, faz parte do ajuste, faz parte do acerto. E nós, como pais, precisamos, compreendendo, e se a gente olha para o mapa da pessoa e sabe, opa, ali tem uma... Vou pegar o exemplo de novo do leão, coitadinho dos leões, os meninos hoje estão a bola da vez, né? Puxa, eu vejo a minha filha lá se olhando no espelho a tarde inteira. Né? Tá olhando a tarde inteira, olhando no espelho, porque ele sabe que o mapa dela tem a Vênus em Leão. Então ele começa a trabalhar, colocando ela no patamar melhor dessa relação de Vênus com o Leão. Começa a elogiar a inteligência dela, começa a elogiar a elegância dela e começa a tirar o foco só da questão visual, da estética do rosto. Começa a olhar, porque o importante para o leonino é ser, com essa Vênus em Leão, é ser valorizado, é ser sentido especial. Todo mundo gosta de ser especial? Sim, todo mundo. Agora, você pega um capricorniano que tem um ascendente Capricórnio, ele se esconde, ele não quer aparecer. Né? Ele morre de vergonha. Então, se você elogia uma pessoa, é incrível, né? Todo mundo gosta de ser elogiado, mas se você pega uma pessoa com elementos de terra fortes, assim como um Capricórnio, um ascendente Capricórnio, ele morre de medo. Você já viu aquelas pessoas que não gostam de aparecer em público, têm dificuldade, né, de falar em público? O oposto do leão, né? O leão, você não pode dar o microfone na mão dele, porque senão ele não devolve mais o microfone, né? Você acertar aquelas pessoas que dá o microfone para ela, pronto, acabou. Agora, né?
encerrou, ela vai ficar com tudo. Então, é aí que a gente trabalha essa relação com filhos, com marido e mulher, com sócios, né? Quando você tem uma empresa e você está na internet, num conference call e estão discutindo algumas ideias, e aí? Quem vai prevalecer? Né? A Vênus vem com um bom sentido de trazer os ajustes, mas o Marte tenta impor. Então, quando você olha para o Marte de um mapa, você vai sempre ver uma pessoa querendo colocar suas ações, querer colocar suas ideias, querer colocar a sua individualidade. O outro lado, a Vênus querendo equilibrar isso e trazer isso para uma ponderação. Então, quando você começa a ver o jogo de ações entre Marte e Vênus, tanto você com você mesmo, porque uma hora você está agindo com esse Marte, outra hora você está sendo o sedutor do processo. E outro lado também. Do outro lado tem a Vênus, do outro lado tem Marte. E isso faz uma química, né? As pessoas sempre me perguntam, né, Carmen? O signo de Virgem combina com Escorpião? Ou o signo de Libra combina com Áries? Essa relação, gente, ela é uma fração, porque você fala do signo é o Sol, né? Então, o Sol no signo de Virgem não quer dizer que a pessoa seja 100% virginiana. Né? Ela pode ser Sol em Virgem, porém o ascendente dela está no signo de Fogo. Olha, estou mexendo mal. E ela pode estar com o ascendente em Sagitário. E ela tem outro componente completamente diferente do Sol. E a Vênus dela pode estar em Leão. Veja, ela é do signo de Virgem, que teoricamente é uma pessoa pacata, calma, serena, low profile, executora, bem de rotina, mas ela tem uma Vênus em Leão. Então, quando a gente fala um signo combina com o outro, a gente tem que analisar muito onde está a Vênus. Se é mulher, onde está o Marte dela em relação a outra pessoa. Então, o que acontece? Ela tem lá o signo de Libra, mas o Marte dela está em Peixes. Ela vai atrair um homem que tem um componente pisciano. O que é o componente pisciano? Espiritualista, uma pessoa muito zen, que gosta de música, que gosta de arte, que gosta de ações bem mais lúdicas. Não vai ser uma pessoa com arte em Peixes agressiva, chegando, impondo sua força, nada disso. Bem pelo contrário. Então, ela atrai e tem um componente que vai criar uma liga com essa pessoa que tem essa energia pisciana. Significa que a pessoa lá é pisciana? De Sol? Não. Pode ser o ascendente dela em Peixes, pode ser que ela seja com componentes muito fortes em Peixes, né? E por aí vai acontecendo. Por outro lado, se a gente olhar para o mapa de um homem, aonde está a Vênus desse homem? É o componente que ele atrai, seduz, ele busca aquela característica do lado feminino. E aí, de novo, não significa que seja porque a pessoa tem lá a Vênus em Leão que ele vai atrair uma leonina. Pode ser que ele atraia uma pessoa que tenha a Lua em Leão, por exemplo, que o emocional dela é muito forte e está no ascendente em Leão. Ela pode ser de Escorpião. Então veja que o que eu quero dizer, né, Carmen, nesse processo, é que o signo combina com outro signo é muito simples, é uma parte, mas é uma fraçãozinha muito pequena que, graças a Deus, a gente vem trazendo essa mensagem bastante e as pessoas estão se aculturando, estão percebendo que há um outro componente. Mas voltando ao lado que eu acho muito importante na astrologia transformacional, o que a gente pode fazer nesse processo de relacionamento. Você falou algo muito importante no começo, que foi exatamente a questão da pandemia, isolamento, e que não necessariamente a gente precisa abandonar as pessoas com quem a gente não está convivendo, seja ela de um clube, ou seja ela de um condomínio, ou seja qual for, né? Eu costumo até brincar dizendo que nós estamos tendo um distanciamento social, não um afastamento. Assim, é um processo assim, a gente nunca esteve tão juntos ao mesmo tempo. Né? A forma de se relacionar só mudou a plataforma. Em vez de eu estar com você tete a tete, eu estou com você via uma internet. Mas
É interessante, né, Carmen, que eu estava refletindo nisso sobre esses dias, numa das, não me lembro exatamente qual, uma das mensagens das 15 horas que você estava falando, acho que da semana passada ainda. Que com tudo isso a gente está transcendendo tempo e espaço. Lembra quando você falava lá na Pax, assim, pensem, e acho que as pessoas, talvez algumas pessoas aí que estão chegando não sabem, quando você fala, imagina e veja a foto de Monte Shasta, né? E as pessoas talvez não saibam um pouco desse histórico, vou me permitir falar isso aqui. Quando você falava, se você imaginar e estiver pensando em Monte Shasta, você já está lá em Monte Shasta. Lembra, né? Você sempre comentou isso. E eu acho que isso é uma força de um exercício tão bonito, porque você começa a se elevar, você começa a ir para um outro patamar, e realmente, quando a gente olha agora para uma foto de Monte Shasta, eu que nunca pisei em Monte Shasta, eu me sinto andando lá em Monte Shasta, respirando aquele eucalipto que você já colocou aí, eu já estava respirando eucalipto, já estava sentindo toda essa vibração. É relacionamento, né? Eu estou me relacionando e a gente está transcendendo o tempo e espaço, né? A gente já está indo. E a pandemia, e esse processo de eu estar falando com você, e nesse momento mais de 52 pessoas, puxa, né? É uma transcendência, é um relacionamento, né, que nós transcendemos tempo e espaço. Esse é o lado bonito, o lado bacana dessa experiência dolorosa da pandemia, mas que nos leva a exercitar, né, quem sabe, em tempos talvez nem tão longe, eu não sei, em que a gente vai estar se relacionando com alguém que está com uma outra dimensão aqui do lado, que a gente não está enxergando agora, mas daqui a pouco começa a enxergar, não sei, né? Olha, você falou que está chegando esse momento, viu? Já que você abordou o assunto, adorei. Você está sempre na sintonia. Mas é isso mesmo. Você... Não sei se você lembra, mas em 88, na nossa primeira conferência de metafísica lá na USP, o professor Wilson Pickler, da Universidade de Psicobiofísica de Curitiba, ele falou justamente sobre essa comunicação com o pessoal que tinha passado para o outro lado do véu e os estudos que eles estavam fazendo com alguns aparelhos, já em 88. Agora, com esse pessoal Mega Blast aí, os bilionários investindo em ciência, a NASA aceitando, etc e tal, no futuro próximo a gente vai estar conversando com todo mundo, estou adorando. Pois é, e para mim caiu assim, não sei, mas para mim caiu que nem uma ficha assim, quando você falou no final da mensagem, que eu não sei se foi ontem, já estou perdido no tempo, que há uma mudança galopante. Foi ontem, foi ontem. Foi ontem. Para mim, isso me soou assim super forte. Essa mudança galopante vai vir em vários aspectos, sobre várias, né? Então a gente talvez esteja exercitando agora um processo relativamente lúdico, perto do que vai acontecer, de estarmos aqui conversando à distância, daqui a pouco eu clico aqui, eu desapareço, daqui a pouco eu vou clicar, vou aparecer de novo, né? A internet está nos ajudando. E o que, que é isso? Né? A gente está aqui presente. Então, aquela mensagem de quando você falava lá atrás, né? E feche os olhos, imagine Monte Shasta, você já está em Monte Shasta. Nossa, é assim, é sequencial. E por que eu estou falando tudo isso? Porque tudo isso está dentro desse contexto de relacionamento que a gente está abordando. Então veja que não é só Vênus e Marte no dia a dia, em eu ser assim, vou passar uma roupinha bonita para atrair uma pessoa, ou vice-versa, né? Eu sou uma garota e vou me vestir bem para atrair um namorado. Acho que a gente tem muito mais coisa. E esse é um processo, e isso é que me incentivou muito, Carmen, a abordar um pouco esse tema nesse momento, principalmente porque nós estamos aí na energia de Leão, que é uma energia forte de individualidade, dessa centelha, porque a centelha divina né, ela é marcada muito fortemente com o Sol passando por Leão. Não por acaso, eu, astrólogo, falando de longe, mas não por acaso que é o momento mais forte que a Carmen, conectada com o São Germain, que vai ser dia 13, se eu não me engano, 14. Amanhã, 13, quinta-feira. Isso é uma coisa que, para mim, assim, eu como estudioso de astrologia, estou sempre fazendo, lembra do Maia? Estou sempre catalogando e anotando, olhando e anotando. Então, eu estou sempre observando e constatando.
Eu só fico guardando as informações ali, aí, bom, um dia vai servir para alguma coisa, aí a gente vai catalogando. Ah, mas é bom. E, e aí, então, é assim, né? A gente, é um momento que eu acho de leão, dessa energia super forte, para conscientizar as pessoas, né, do poder que ela tem na mão, com o mapa, desse Marte, desse Mercúrio, desse Marte, dessa Vênus, no processo de relacionamento. E o que é a vida se não tiver um bom relacionamento? Né? Se a gente não tiver um bom relacionamento, nem dentro de casa mais a gente consegue conviver, porque você vai clicar numa internet e vai ficar só de espectador no Facebook, no Instagram, você não vai se relacionar, porque você só vai ficar observando. Então, até aí, um relacionamento, ele precisa ser trabalhado, transmutado. Muita gente posta, e aí vamos desculpar as pessoas, postando, e aí entrando no campo da internet, falando mal, pichando o outro, criticando, enfim, fazendo uma série de situações que não são construtivas, né? O que essa relação pode estar levando? E aí vamos aproveitar, né? Porque a Vênus, né? A Vênus ela tem uma energia como todos os planetas dentro dos princípios herméticos das polaridades e das dualidades que a gente vive nesse mundo. A questão de todos os planetas tem os seus lados opostos. Então a gente já falou bastante do Marte, né? Que o Marte é Deus da guerra, mas na verdade é Deus da guerra quando a gente olha pelo aspecto negativo do Marte. Mas quando a gente olha pelo aspecto positivo do Marte, ele é um guerreiro de construções, de liderança e à frente para trazer todo mundo a reboque dele. É um líder nato, né? Então a liderança é mais do que o leão, porque o leão ele é um grande centralizador, ele é um grande líder. Mas aí a gente vai pegar um componente, até para aproveitar falando do Marte, que eu falei bastante da Vênus. O leão é aquele rei Arthur, é aquele que serve para o povo, ou seja, eu centralizo toda a minha energia, toda a minha sabedoria, todo o meu conhecimento, e olha o nível de leão que a gente está falando. Ele não vai ficar olhando para o espelho o dia inteiro e falando, nossa, como eu sou bonito, nossa, como eu sou bonito. Não, ele vai usar a energia leonina dele, a força que ele tem, que ele centraliza para servir aos súditos, né? Às pessoas ao redor dele. E aquele simbolismo da tábua redonda, em que não existe, né, todos são iguais, é muito bonito e é muito legal as pessoas se inspirarem um pouco na história do rei Arthur, por conta de toda essa filosofia. E Leão e Marte tem um pouco a ver nesse processo. Por quê? Porque aí eu estou falando do Leão, do Sol. Agora, quando eu vou falar do outro lado de Marte, que é o líder também, seria mais do estilo Moisés, seria mais aquele que vai à frente, abre os caminhos, mas não para ele sair sozinho na frente e falar, venci, cheguei primeiro. Não, é ao contrário, dele sair à frente, para ele abrir um processo, para ele romper barreiras, para falar, vem moçada, agora vem, agora eu já abri a frente aqui e segue. Ele não está pensando nele, ele está pensando nos outros. Ele está se colocando à frente, né? É diferente. Então veja que são duas lideranças, e quando a gente fala disso, a gente olha para o mapa de uma pessoa, aí seja homem ou mulher, como que ela está lidando na empresa dela? Ela está chamando os funcionários de colaboradores, de funcionários, de como que ela trabalha essa relação, né? É muito importante a gente ver hoje, houve uma mudança muito grande alguns anos atrás, onde saiu o nome de funcionário para colaboradores. Hoje já não existe mais essa palavra colaborador, todos são sócios. Essa energia do Marte, da liderança forte, começou a dar vazão para a entrada de uma Vênus mais justa, mais equilibrada, mais sedutora. Então a pessoa já começa a entrar num processo participativo. Então veja quantas coisas, quantos ingredientes que eu estou colocando aqui de relacionamento e também no aspecto de empresa, né? Então alguém aqui pode estar se vendo dentro de uma empresa e que ele é funcionário e ele é apenas sei lá, coordenador de eventos. Aí ele fala, puxa vida, eu sou apenas um coordenador de eventos, o que tem a ver com isso? Pô, ele sendo valorizado, ele sendo trabalhado, ele vai ter um componente muito grande na ação
dele. Então, para quem é hoje, de alguma forma, líder, ele tem que trabalhar estimulando essas pessoas, criando condições, e a Vênus tem a ver com isso. Por outro lado, você que é o coordenador, está lá numa posição, se sentindo o Otto, né, lá a última bolacha do pacote. Ninguém olha para mim, ninguém me vê, eu estou aqui trabalhando. Esse cara, ele tem que perceber que ele tem uma ação e um poder gigante, né? Ele só precisa trabalhar e lapidar essa sedução, essa forma dele se pôr, se ele colocar, e saber ser atraente. Veja aquela atraência que eu falei, atraência no sentido, né, de as pessoas lembrarem dela, verem o trabalho dela. E aí eu gosto muito dessa energia de Saint-Germain, como você sempre fala, da audácia, de não ter medo, de a gente transcender coisas. Eu acho fabuloso. E eu estou sempre me exercitando, né? Eu estou aí, então estamos lá, tentando chegar nos ensinamentos. Porque o medo, a insegurança, a limitação de dizer e não ter coragem de dizer não, eu quero chegar a tal posição. Muitas vezes eu vejo as pessoas, principalmente essa geração nova que está chegando, tem dois lados bem fortes. As que querem chegar no topo e saem aí rasgando, e aquelas que não estão. O que você quer? Para mim tanto faz. Puxa, para mim tanto faz, né? Fica o tanto faz. E, de novo, estou falando isso por quê? Porque tudo é relacionamento, né? Tudo é relacionamento. Você com você mesmo. Que relacionamento você está tendo com você? Que autoestima que você está criando dentro de você? Onde que está a Vênus? Onde está o Marte? Nesse momento do seu mapa, para entender que você vai dizer, tanto faz. Não, tanto faz não. Então, tanto faz é uma coisa que não vai servir, vai te levar a lugar nenhum. Então, essa energia, vamos ver onde está o Marte no seu mapa. Quanto que você está brigando, quanto que você está indo atrás das suas vontades, né? E a Vênus, o que você está criando condições para você ser uma vitrine? Vamos colocar essa palavra. Você é uma vitrine cheia de purpurina, de luzinhas, e as pessoas têm que te notar. Isso é fantástico. Aí a gente vai ver, por exemplo, Vênus em Escorpião. A pessoa realmente com Vênus em Escorpião, ela tem uma tendência a ser uma vitrine mais sedutora no sentido mais sensual, né? O Escorpião. Ou cria-se um ar assim de mistério, e que essa energia misteriosa cria uma sedução e fala, puxa, essa pessoa é tão misteriosa, deixa eu conhecer ela um pouco mais. Então, quem tem a Vênus em Escorpião, naturalmente tem essa energia, né? Quem tem Vênus em Peixes, né, vai buscar pinturas, vai dançar, vai criar algo que encanta. A vitrine dela é uma vitrine mais lúdica, bonita, e que encanta por encantar. Sim, a pessoa, ela... sabe aquelas pessoas que a gente olha assim e fala assim, puxa... ela não tem nada, mas ela é tão bonita, ela é tão legal, ela é tão fantástica. É a Vênus, normalmente, em Peixes. Ela tem uma aura que a gente não consegue entender dessa atração. Isso, estou falando agora no nosso, né, no dia a dia e tal. E a gente vai passeando em todos os signos e vai vendo como que isso tem de influência, tanto no dia a dia, nessa situação mais simples, mas também nessa transcendência, nesse nível que eu gosto muito de estar colocando a astrologia, a serviço desse processo, sabe, de leveza, de sutileza e de... com isso, o que a gente faz? Até ontem à noite eu estava brincando com o nosso amigo Carlos London sobre essa questão das gerações, e que a geração está estudando e está voando, e está aprendendo, e está uma loucura. Aí eu comentei da sua sobrinha, foi para MIT, e estão arrasando, né? Eu falei, puxa, Carlos, que se a gente fosse, na nossa geração, se nós tivéssemos essa elasticidade, como se a gente estivesse fazendo alongamento, né? Como a gente estaria com muito mais potencial. Por que tudo isso, né? Porque a gente estava falando sobre exatamente essa coisa de capacidade de elasticidade, de
de conseguir ampliar esse potencial. Então, quando você estuda astrologia e vê o seu mapa, você tem uma capacidade de criar uma elasticidade na tua consciência, de saber que você saiu de uma visão limitada para uma visão mais ampla sua, né, e de potencialidades. Outro dia eu falei aqui na nossa live, Carmen, sobre uma palestra em que foi dado um exemplo de você tinha lá uma nota de $100 no bolso e você não sabia, tinha esquecido, já colocou a roupa para lavar, voltou e você vai sair, você está duro, não tem dinheiro e você não sabe o que está sendo. Quando você descobre, você vê uma nota de $100, você fala, nossa, eu tinha essa nota de $100 e eu não sabia. Ou seja, ela sempre esteve lá. Ela sempre estava presente, próximo de você. Você só não tinha consciência disso e não usufruiu. O mapa astrológico, os planetas, os aspectos que você tem é $1 milhão que você tem e não sabe. Você tem uma enorme quantidade de energia que não chega nem perto do poder da presença eu sou. E vamos falar aqui, porque a energia da astrologia e todo esse conhecimento vira peanuts se a gente comparar a entrar na energia da presença eu sou. Você faz um curto-circuito direto. Eu acho que a gente tem que colocar... Eu quero convidar as pessoas a participarem da vivência com Albano Macedo na próxima quarta-feira, dia 19 de agosto, das 19h30 às 21h30. Vênus e Marte e a química dos relacionamentos, para você harmonizar esses dois planetas no seu mapa astral, tá? E aí, na segunda-feira, tem um aulão de astrologia, dia 17, que eu queria também que você falasse, porque é o seguinte, criança, quando o papo é bom, vai rápido, né? Faltam só 15 minutos, 13 minutos, a gente terminou. Então, eu gostaria que você falasse sobre o aulão e sobre a vivência quarta-feira. Legal. O aulão, Carmen, a gente vai fazer uma coisa que vai ser assim, um aulão, 3 aulas que vão se complementar no aulão. Então, vão ser 3 segundas-feiras de 2 horas, onde a gente vai dar a oportunidade das pessoas reverem tudo de astrologia, quem já teve um pouco de conhecimento, e para quem nunca teve nenhuma informação do começo ao fim. Fazer um mapa astrológico, montar a interpretação, entender o mapa funcionando do zero. Então, astrologia para não astrólogos, em que você vai sair do zero, sabendo montar um mapa astrológico, sabendo entender os planetas, os aspectos e fazer uma interpretação. E a gente já dá de mão o seu mapa para que você acelere o seu processo de aprendizado. E vai ser legal pelo seguinte, quem se inscrever para as 3 aulas, ela só vai pagar 2 aulas, ou seja, a terceira vai ser de graça. Então vão ser 3 aulas, 3 segundas-feiras, né? E que ela vai se inscrever. Se ela fazer a inscrição da primeira e da segunda, a terceira já está ligada. Ela não vai precisar, é o bônus especial que a gente está dando para que a pessoa realmente possa entender o mapa como um todo. Se a pessoa quiser fazer, não, vou fazer só o primeiro, não tem problema, faz só o primeiro, testa, visualiza, entende, não tem problema nenhum. A oportunidade para quem quiser fazer as 3, vai ter o terceiro como um bônus super especial. E a nossa vivência sobre a química de Vênus e Marte. Eu acho que é muito importante como essa oportunidade de fazer as pessoas entenderem mais astrologia, por isso que a gente está revisando o aulão e muita gente pediu para que o aulão ocorresse, então a gente está dando essa oportunidade de novo, de forma homeopática, 3 vezes. A gente vai fazer a vivência no dia, quarta-feira, dia 19, né? Dia 19, onde nós vamos estar explorando e dando um zoom em cima da Vênus e do Marte. E falar tudo que o seu mapa tem. E, de novo, ela recebe um mapa antecipadamente, com a informação dos aspectos, e onde está Marte, onde está Vênus no mapa dela. E a gente vai... É lógico que o mapa ele é um todo. Não tem como a gente, na hora que estiver falando de Vênus e Marte, eu não vou conseguir isolar o ascendente dela, não vou conseguir isolar o meio do céu dela e tudo mais. Mas o zoom e o foco vai ser em cima dessa relação. Então a gente vai compreender
como que é o seu potencial gerador de energia de atração, como que é o seu potencial energia de ir atrás daquilo que você quer, em termos gerais, de relacionamento em todos os aspectos. E vamos procurar ainda fazer com que o processo seja prático, onde ela, com o mapa dela na mão, vai entender as ferramentas que ela dispõe ou que ela não tinha visão, não sabia que ela não tinha esse poder e vai começar a usufruir melhor. E a gente vai estar dando dicas mais práticas também, como, bom, se você tem a Vênus em Leão, que tipo de pessoas são adequadas para ser o seu sócio, o seu marido, como você se relaciona com o seu filho, como que, já que o mapa dele tem um aspecto tal, como que você se relaciona e que tipo de potencialidades você pode estar trabalhando. Então, são duas coisas, de alguma forma, trazendo a oportunidade para que as pessoas se aculturem desse conhecimento milenar astrológico, que é uma vivência com a química da Vênus e Marte e o aulão em 3 fases, com um poder enorme de absorver. E olha, gente, não é por nada, não. A gente aprende astrologia de uma forma repetitiva. Eu costumo dizer que a repetição é o pai e a mãe do conhecimento. A gente conhece, repete, conhece, vai, conforme vai aprendendo. Só tem uma coisa interessante, é que o conhecimento e essa repetição, ela não é circular no mesmo plano, ela é uma espiral. Quando ela volta um degrauzinho para cima. Ela vai e volta um degrauzinho para cima. Eu sei porque se você for estudar inglês e você for perceber, você vai ver que você está sempre voltando nas palavras e você está um pouquinho melhor. Você volta, está um pouquinho melhor. Então, é igual. É isso, Carmen. Bom, então, para a vivência de Vênus e Marte, as pessoas têm que mandar os dados do mapa para você fazer ou não? Ações práticas. Sim, para tanto um como o outro, é bom as pessoas mandarem o seu nome de nascimento, não precisa ser de casado, seu nome, data de nascimento, com hora, principalmente se é de manhã ou à noite, isso é importante. Então, a data de nascimento e a hora, se é de manhã ou à noite, e a cidade. A cidade, caso ela não saiba a hora de nascimento, ela escreve, não sei a hora de nascimento, não tem problema. Mas se ela souber, ela diga de manhã ou à noite. Isso a gente vai fazer a confecção do mapa. Quem quiser, eu já tenho meu material, eu já recebi das outras lives, das outras vivências, informa, dizendo, olha, já tenho material e não preciso. Mas responde, porque aí a gente tem um parâmetro de material que a gente tem que produzir. Quanto mais cedo a gente produz, mais cedo eu me preparo para dar feedbacks para essas pessoas durante a vivência. Porque eu vou fazendo o mapa e vou entendendo a energia delas e durante ela facilita muito a gente interagir. Porque acaba sendo um processo quase que customizado. Ao longo do curso, ao longo da vivência, a gente cria lá uma sinergia onde as pessoas interagem, a gente conversa e sai lá um processo dinâmico e harmônico de relacionamento. Então, sempre tem essa questão do relacionamento. Né? Veja quanto que a gente tem como pano de fundo relacionamento. E a vivência, Carmen, igual. A vivência não, desculpa, o aulão, igual. Deixa os mesmos dados, nascimento, hora, tal, porque aí ela já vai receber o material dela com a apostila e acelera demais, porque ela já vai conseguir fazer com que as informações obtidas e os exercícios que a gente vai propor no aulão, que são muito intuitivos, muito fáceis, as pessoas que nunca viram não vão precisar saber matemática, não vão precisar fazer cálculo, porque hoje tem software, eu vou dar um link de um software que vai lá de graça, vai entrar lá, clica, vai conseguir levantar o mapa dela e poder interpretar. Essa é a parte mais importante. Então a ideia é ampliar, dar oportunidade para que todo mundo faça algo que antigamente era muito seleto, era muito difícil e a gente quer cada vez mais pessoas usufruindo dessa ferramenta. Claro, muito bom. Então, família Pax, 2 vivências imperdíveis com o Albano Macedo. 17 de agosto, na segunda-feira, começa o aulão de astrologia. Em 3 segundas-feiras, você paga 2, participa de 3, para ter uma noção de como interpretar o seu mapa astral, o ascendente, onde está a lua, etc. E tal. E aliás, Carlinhos, você deixa aliás, só uma coisa que eu esqueci de falar. No aulão de segunda,
eu já vou dar uma dica de como que vai ser a semana. Então, eu já vou falando, olha, a semana está rolando isso, isso e isso. Então, faz parte da aula. Legal, então ele já vai estar falando astrologia da semana no aulão do dia 17, isso é importante. E aí você envia, por gentileza, o seu nome, data de nascimento, local de nascimento, a cidade, para o Albano customizar o seu mapa individualizado. Na quarta-feira, dia 19 de agosto, tem a vivência Vênus e Marte, a química dos relacionamentos, para você harmonizar os dois planetas no seu mapa astral e atrair um relacionamento de harmonia para a sua vida. Mesma coisa, nome, data de nascimento, cidade que você nasceu, para o Albano preparar o seu mapa astral antes do curso. Quem já sabe que vai participar, já pode fazer a inscrição e já envia os dados para a gente no e-mail, no pax.org.br, para o Albano já ir preparando os mapas astrais. Porque o que acontece? Brasileiro de última hora, aí a vivência na segunda noite, quando dá 5 da tarde na segunda-feira, todo mundo resolve entrar. E aí ele pira, né? Porque como é que ele vai fazer um monte de mapa em uma hora, né? Antes de... Então, eu gostaria de pedir que quem realmente sentiu o chamado tivesse já se inscrevendo. A inscrição para cada uma das vivências é R$60. Tem todas as diretrizes aí no Instagram, no nosso Face, Pax Carmen Ballesteros, deposita na conta da Pax, manda o comprovante, manda por e-mail, manda os seus dados, nome, data de nascimento, cidade que você nasceu, hora, para que o Albano possa confeccionar o seu mapa, tanto para o aulão de astrologia, que são 3 segundas-feiras seguidas, você paga 2 e participa de 3, e para a vivência Vênus e Marte, a química dos relacionamentos, um assunto importante, um assunto atual. Marte vai estar no ar aí 6 meses, né? Até janeiro, não é isso? Fevereiro de... Sim, muito forte, muitos aspectos acontecendo, e esse Marte aí tem muito a ver com várias mudanças fortes que vão estar ocorrendo durante 6 meses, que a gente vai abordar também. É, muito legal. Então tá, eu queria que você deixasse a sua mensagem final aí para os nossos amigos. Sim, Carmen. Olha, primeiro eu quero sempre aqui ressaltar o espaço, e eu tenho tido feedbacks fantásticos das vivências que a Carmen tem feito diariamente às 15 horas. Porque é uma vivência, e tem sido fantástico. Muitas pessoas têm me falado que mudaram a rotina dela, abriu caminhos, assim, realmente é prazeroso escutar esses feedbacks. Eu queria te passar isso, Carmen. Eu imagino que você já deve estar recebendo vários outros também, mas de qualquer forma é muito legal a gente realmente ressaltar esse trabalho diário, incansável, que você vem fazendo em 2 edições, porque é às 15, às 17, e então, assim, isso se não vier plim-plim de plantão quando a Carmen entra por alguma situação diferente, fora as lives de fora, né, internacionais, que a gente não fica sabendo por aqui. Então, muito obrigado, Carmen, por abrir o espaço para todos nós, compartilhar todas as informações e que a gente possa estar compartilhando esse lado astrológico, que é muito legal as pessoas estarem se aculturando e se aproveitando dessa ferramenta e perceber que tem $1 milhão no mapa dela e ela não sabia. E que ela pode usufruir desse potencial gigantesco. E, como eu falei, $1 milhão que está guardado no bolso, que ela não sabia que estava lá no bolso dela. E na hora que ela descobre, ela fala, opa, agora eu vou fazer tudo o que eu quero fazer. O mapa astrológico nos dá essa possibilidade. Então, é isso. Obrigada, Albano. Eu que agradeço a amizade, a parceria. Super beijo para você, para a Luciana, tua esposa, o Eric, seu filho. Um beijo para o Carlos London, para a Cris, a mulher dele e as crianças que estão. Mas é muito legal a gente ter mantido aí, né, os laços de amizade do colegial. Parece 2 entrevistas atrás, não é verdade? Hoje e a gente continua, né, no mesmo esquema. E é muito importante como as pessoas realmente todas estão vivendo um ambiente de mudança mesmo. Então esse tempo e essa criação de rotina que você conseguiu nos trazer é muito importante, sempre que a gente pode ressaltar. Acho que isso é bem legal. A gente sempre tinha uma informação, não sei como está o tempo, mas rapidinho, que a Pax era um oásis de luzes dentro da cidade de São Paulo. Né? Agora, o Instagram da Carmen é um oásis de luz dentro da plataforma digital. Estamos tentando fazer o nosso melhor aqui para passar essa fase
forma mais suave e consciente possível, né? Que é a vontade do Mestre Saint-Germain, né? Obrigada, Albano. Super beijo para você. Beijo. Família Pax, amanhã eu volto conversando com o Eolha, meu grande amigo, que é músico, é terapeuta, ele é um cara maravilhoso, ele pinta, ele compõe, ele tem uma sensibilidade incrível, tem conexão com os mestres, aqui às 5 da tarde, tá bom? Um beijo no coração, gratidão, namastê.